boa tarde para todos. Nós vamos escutar um pouquinho, né, com muita honra, o nosso querido doutrinador, nosso professor aí de todo o Brasil, o Rodolfo Pamplona, né? Já quero agradecer às minhas alunas, meus alunos que já estão presentes, e falar, professor, que realmente o senhor é uma referência para nós. Nós tivemos, né, eu sou professora da Newton Paiva aqui de Belo Horizonte, leciono também Direito do Trabalho. Nós tivemos um seminário acerca aí dos impactos do coronavírus nas relações do trabalho, um seminário de altíssimo nível. Então, realmente, o senhor foi muito citado, e um dos temas que mais nos chamou a atenção, que nos trouxe um grande debate, as meninas, né, meus alunos estão presentes, não vão me deixar mentir, foi exatamente acerca desse contexto da responsabilidade civil, né? Então, realmente é um tema que desperta curiosidade, que desperta um debate, e que, como o senhor bem estava observando, né, nos trazendo as reflexões, pouco tempo atrás, recente, o STF tratou aí sobre esse tema, flexibilizando, dando uma outra interpretação, não é isso? Acerca da doença ocupacional proveniente do Covid-19. Isso, minha querida. Vamos ver se a gente consegue aqui, que aí, nessa sua fala final, já tremeu um pouco aqui a conexão, mas eu vou falar aqui, dizer para o pessoal para a gente poder. Olha, se não der, a gente tenta outro dia, a gente, Marta, te passa na frente, sem problema. mas vamos lá, porque pode ser, eu sei que eu já ultrapassei 200 lives, então eu sei que às vezes a questão do tempo mesmo acaba inviabilizando o contato. Mas eu vou falar, então, repetindo a todo mundo lá que entrou agora, ou o pessoal que estava na live anterior, que a gente abriu lá no meu perfil, e aí a gente caiu disso. Então, vou fazer pelo seu, para ver se a gente consegue fazer aqui direitinho. Dizer, olha, gente, então, eu vou fazer uma recapitulação do que eu estava falando antes e seguindo. Mas pedindo também à professora, quando eu terminar a live, deixa gravado para o pessoal ver também. Vai aparecer uma Isso, com certeza. Vou gravar aqui. No IGTV é ótimo isso. E dizer para todo mundo que está nos assistindo que, na medida do possível, também siga aí a professora Samantha CFM, né? Aí no Instagram, e siga aqui também R. Pamplona Filho, além dos canais do YouTube. Dizendo ao pessoal também, em especial quem estava lá na live anterior, que a gente caiu, e aí voltando, se puder bater nesses coraçõezinhos aqui, isso ajuda a melhorar o algoritmo e dar uma visualização melhor para outras pessoas, para ver quem está ouvindo. E aí eu vou falar um pouco agora sobre o tema, recapitulando o que falei no começo da outra live, né? A questão é a seguinte: trabalhar a responsabilidade civil nas relações de trabalho é o que me faz parte há muito tempo, né? Minha dissertação de mestrado em 97, foi sobre dano moral, e na época, dano moral na relação de emprego, e as pessoas diziam que eu era louco, que ele não quer pegar, hoje é norma constitucional, né? E isso, para mim, sempre foi algo que sempre trouxe a possibilidade de conjugar dois campos de atuação muito queridos de minha parte, que é o direito do trabalho e o direito civil. Dentro dessa linha, aqui a gente precisa realmente compreender bem a matéria. Por quê? Porque nessa questão nós temos aí um fato novo, que é a decisão do Supremo Tribunal Federal em relação à MP 927, o artigo 29 da MP 927, né, que trata dessa matéria. E aí eu vou explicar o que é que aconteceu. Ora, primeiro eu tenho que explicar antes da MP 927. Ora, nós temos na própria noção do sistema de benefícios da Previdência Social, pela Lei 8.213, alguns enquadramentos. O acidente do trabalho, a doença ocupacional, o acidente in itinere e a doença no trabalho. Ou seja, se alguém desenvolve uma patologia qualquer, mas no trabalho, né, se houver a demonstração do nexo de causalidade com o trabalho, isso pode caracterizar todo o sistema de proteção da infortunística, do acidente do trabalho como um todo. E isso, obviamente, também vai gerar as repercussões para o contrato de trabalho, tratando aqui especificamente de questões referentes à suspensão do contrato de trabalho, e em especial à estabilidade. Talvez por isso, e aí eu não posso
antever o que, é que se passou no coração do autor da medida provisória, né? Colocou-se no artigo 29 da MP 927 que o contágio, né, a doença da Covid-19 não caracterizaria o acidente de trabalho ou a doença ocupacional. O Supremo Tribunal Federal, em sede de ação direta de inconstitucionalidade, retirou a eficácia desse artigo 29. Né? E o que é interessante falar? Porque isso acabou gerando uma quantidade enorme de fake news sobre isso. Né? A questão de que o Supremo decidiu, como fundamentação, obter dictum necessariamente, né? Com base na decisão de 2019, que foi, inclusive, tema constitucional formalizado, de que, naquela circunstância, era possível o reconhecimento da responsabilidade civil objetiva do empregador. Né? O que é uma matéria, para mim, muito especial, muito cara ao meu coração, justamente por causa de eu ter sido a primeira pessoa no Brasil que escreveu sobre a aplicação do parágrafo único do artigo 927 nas relações de trabalho. Mas eu sempre precisei explicar o meu posicionamento, que as pessoas às vezes não entendiam. Eu nunca disse que a responsabilidade civil do empregador era necessariamente objetiva. Eu dizia que podia ser em função de um determinado risco acentuado. E aí, o que acontece? Quando o Supremo Tribunal Federal retirou a eficácia do artigo 29 do jurídico disso? Bem, para o mundo das fake news, Covid virou um acidente do trabalho e agora é responsabilidade objetiva do empregador, e as pessoas começaram a dizer e entrar em noia sobre isso. Bem, falar em paranoias no período do isolamento parece algo perfeitamente natural. Estamos todos um pouco desequilibrados ou muito desequilibrados emocional e psicologicamente. Mas o fato é que a gente precisa manter o mínimo de racionalidade. E neste campo é preciso efetivamente entender a matéria. Por quê? Porque, na verdade, tudo voltou como antes no quartel de Abrantes. Ou seja, se um empregado ficou contaminado pelo Covid-19, isso é doença que devido... Né? Aí, olha, estamos com problema de conexão de novo. Vamos lá. Está me vendo, professora? Sim, sim. Ok. Travou um pouquinho aqui, mas vamos aguardar o professor retornar. Travou aí? Oi? Olá, pessoal. Travou. E agora? Ok? Estão me vendo? Tá tranquilo? Vamos ver se ele entra novamente. Voltei. Ah, ok. O professor já está voltando. Eu voltei, Ah, meu Deus. Voltei. Vamos tentar. Vamos tentar. Agora tá. Estou aqui na resistência, E aí, o que Ok. acontece? Aí, ó, tá todo mundo assim, chama ele de novo, chama ele de novo. Já chamei, já tô de volta. Estou de volta. E aí, Se Deus quiser, professor, passando essa fase, nós iremos recebê-lo aqui em Belo Horizonte para uma palestra, para uma participação aqui na Newton Paiva. Se Deus quiser, essa fase passando. Será um prazer, quero voltar a Minas Gerais o mais breve possível. Né? Sim. Então, voltando então na parte, eu não sei se que parte travou, mas eu cheguei a falar da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, quais são os efeitos jurídicos da decisão do Supremo Tribunal Federal nessa matéria? Na verdade, retornar ao status quo ante. Ou seja, se o empregado tiver Covid, se o empregado contrair Covid, isso é doença ocupacional? Não necessariamente, porque
todos nós estamos submetidos a esse risco. Então, nessas circunstâncias, se demonstrado que essa contaminação se deu no ambiente de trabalho, o que não é fácil. Pelo contrário, né? Específica é bem complexo. É bem complexo essa prova. É preciso demonstrar o nexo de causalidade, o que não é fácil. Não é fácil, porque nessa circunstância nós vamos ter aí situação que ela pode pegar a doença na padaria, no ônibus. Não dá. A demonstração é muito difícil. Não é fácil mesmo. E aí o que é que acontece? Por que a menção na decisão do Supremo Tribunal Federal da possibilidade da responsabilidade civil objetiva? Justamente aquela circunstância de quem está na frente de luta, ou seja, quem está no hospital. Situação, nesse ponto, que se pode presumir um nexo de causalidade. Ou seja, a presunção do nexo de causalidade pode se dar nessas situações de atividade de risco acentuado. O pessoal da frente de combate. Aí o cara diz assim, não, é a mesma circunstância de quem está no mercado, na farmácia ou no delivery. Não é a mesma circunstância. Por quê? Porque ali, é claro, ele está correndo risco, como todos nós estamos correndo. Eles não estão em lockdown, mas eles não estão trabalhando especificamente para combater o vírus. Diferente de quem está como médico, de quem está como enfermeiro, que está literalmente lidando com o vírus. Ou seja, o risco é acentuado. E aí, nessas circunstâncias, dá para pensar em uma aplicação específica do parágrafo único do 927. Então, a noção é que tem que se verificar, alguém está colocando aqui, exatamente uma situação de um risco acentuado, um risco maior do que o restante da nossa população. E por quê? Porque todos nós estamos submetidos a isso. Essa é a lógica do sistema. Tem uma pergunta. Tem que ser o mais objetivo possível, porque estou com medo da conexão. Mas vamos para as perguntas. Professor, eu estava refletindo sobre isso, inclusive teve uma reportagem, salvo engano, domingo no Fantástico, salvo engano foi no Fantástico, passou sobre os motoristas de ônibus, que realmente a maioria não estão recebendo um suporte aí de equipamentos de proteção, não tem uma fiscalização tão eficaz sobre aí, né, aqueles passageiros que não utilizam a máscara, né? Então, como bem o senhor colocou, existem situações que, de fato, é mais difícil se concluir, se comprovar, mas outras que é bem próximo aí, no contexto dos médicos, dos enfermeiros, dos terapeutas, né, que estão na linha de frente aí combatendo. Para esses empregados, o senhor, então, entende que é mais fácil, que não será presumível, mas é mais fácil deles comprovarem que adquiriram aí, que é uma doença ocupacional? Quem está efetivamente na frente de batalha, diretamente para o combate ao vírus, sim. Parece-me que ali dá para pensar em aplicação do parágrafo único do 927, ou seja, de uma responsabilidade civil objetiva. E aí, neste caso, nós teríamos que demonstrar, como uma questão básica, uma quebra de nexo causal pela empresa. Dizer, não, o cara se contaminou, foi fora e tal coisa. Então, o ônus da prova fica todo da empresa. Para essas situações intermediárias, vamos pensar, o motorista de ônibus, o indivíduo que trabalha no mercado, o indivíduo que trabalha na farmácia, o campo parece-nos ainda da responsabilidade civil subjetiva. Então, aí teríamos que verificar se houve os cuidados com a entrega de EPI, com algum tipo de situação, para demonstrar essa contaminação. Então, nesse ponto, perceba que o ônus da prova, nesse ponto, se distribui da forma originariamente, ou seja, é fato constitutivo do empregado fazer isso, sem prejuízo de uma eventual inversão
do ônus da prova. Mas o que é importante mencionar é que inversão do ônus da prova, para pensar em responsabilidade civil com culpa presumida, é responsabilidade civil subjetiva. Ou seja, Sim. a demonstração do elemento culpa é fundamental. O que Sim. se abre mão na responsabilidade civil objetiva. Objetiva. E aí, para mim, só quem está na frente de combate. Ótimo. Tem uma pergunta da Ieda, super interessante. Obrigada, Ieda. Ela está perguntando o seguinte: se o empregador sabe que colaboradores estavam contaminados, mas não avisa os demais? Excelente pergunta. Aí fica mais Muito bom. fácil de responder, porque aí nós vamos ter uma hipótese de responsabilidade civil objetiva por previsão específica do Código Civil, porque aqui nós vamos aplicar o artigo 932, inciso 3º, combinado com o 933 do Código Civil. Porque perceba, se o empregador sabe que alguém está contaminado, ele tem de tomar as medidas necessárias para o afastamento, para o isolamento. Se ele insiste na atividade, significa que os outros empregados estão sofrendo um dano em função de uma conduta de um empregado contaminado. Responsabilidade civil por ato de terceiro, aplicação do Código Civil direto nesse ponto. Sim, exatamente. Deixa eu ver aqui. A Alessandra, ela está perguntando se está sedimentado como responsabilidade objetiva pelo STF. Não, Alessandra, a questão é a seguinte: o que está sedimentado no STF é a possibilidade de haver uma responsabilidade civil objetiva do empregador por dano causado ao empregado, né, sem prejuízo do artigo 7º, inciso 28 da Constituição, que fala lá de ação regressiva no caso de dolo ou culpa. Não há necessidade de dolo ou culpa, porque ali é o patamar civilizatório mínimo. É possível, sim, aplicar. Agora, Para mim, travou aqui um pouquinho. Deixa eu ver aqui. Alô, eu estou aqui. Oi. Estão me vendo? Sim. Ok. Foi o dele, né, que travou. Foi do professor. É o meu dele que tá travando. Acho que é o dele, não é? Tá travando. Ele tá voltando. Eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou aqui. Não Guerreiro. estou fugindo. Não foge não, professor, não foge não. Mas esse questionamento que a Alessandra fez, professor, que é o que mais a gente realmente tem que ter realmente cautela nessa interpretação, porque se a gente pesquisa aqui no contexto da decisão do STF, né, existem aí situações de interpretações equivocadas. Verdade. Existem situações de interpretações que estão trazendo aí uma interpretação mais ampliativa no contexto da responsabilidade civil objetiva para o empregador. E isso tem que ter cautela nesse contexto dessa interpretação, porque eu entendo, professor, que nós já estamos vivenciando um momento de crise financeira, crise de desemprego, isso pode, inclusive, afastar aí a contratação ou até mesmo aumentar as demissões. Porque se o empregador realmente entender, né, ou chegar realmente essa notícia aí, desse entendimento para o empregador, eu acredito que é aí que vai aumentar mesmo. Porque imagina, a empresa, né, a maioria das empresas já estão passando por um momento difícil, né? Então, momento de desafio aí financeiro, e aí vem uma decisão do STF e fala, ó, empresa,
Quem que comprova que o seu empregado pegou ou não aí, se contaminou ou não com Covid, a responsabilidade é sua, né? Então tem que tomar muito cuidado, porque não foi isso, né? Não foi esse o entendimento sedimentado, né, Alessandra? Então, só complementando aí a fala do professor, que não foi esse o entendimento, a responsabilidade objetiva e vai depender especificamente do caso. E não deixa de ainda ter o contexto do ônus, né, professora? Ainda Isso. mesmo nesse contexto, tem que comprovar aí, né, a empresa, enfim. É isso, que essa é uma questão que é muito importante para compreender a matéria. Por quê? Porque, às vezes, a gente tem que entender como é que é o sistema. A gente, às vezes, vai com a melhor das intenções defender determinados aspectos, pensando nos primados, inclusive da tutela da dignidade da pessoa humana e tudo, mas a gente precisa compreender todo um sistema. Né? A gente pode ir mudando de assunto, mas só para entender como é nós estamos vendo aí uma quantidade enorme de ações, às vezes pelo Ministério Público, né, estadual, em relação a instituições de ensino ou a questão de aluguéis, o pessoal querendo que faça a diminuição do valor da prestação, e perceba que isso, e as pessoas, os juízes deferem ou não, deferem 10, 20, 30, outro deferiu 50%, e aí as pessoas aplaudem sem perceber a lógica desse sistema. Por quê? Porque não se trata de assim, o bem vence o mal, não é nós contra eles, não é essa a ideia do discurso de ódio. Nós temos que aproveitar as oportunidades nesse ponto para exortar para uma negociação. Porque o que está acontecendo? As pessoas, por exemplo, instituição de ensino, as pessoas ajuizam lá uma ação do Ministério Público para reduzir 10, 20, 30, 40, 50%. Aí o que vai acontecer? Vai ter que cumprir a decisão, e aí a instituição de ensino não tem como se manter, porque já tem... A empresa fecha. A instituição fecha. Vai fechar. Por quê? Porque as pessoas não conseguem compreender. Claro que todo mundo só está pensando no seu bolso. Quero pagar menos, quero fazer isso. Só que ela vai ter que despedir os funcionários, sejam professores, seja o pessoal do corpo administrativo, ou fechar a própria instituição. Né? As pessoas... Sim. Não percebem que estamos vivendo um período de pandemia. Então, o campo correto seria, nesse ponto, não é dizer para não fechar os olhos para a ideia da cláusula rebus sic stantibus ou da teoria da imprevisão, não, mas provocar as instituições para que, diante, inclusive, de associações de pais e mestres, dentro da Associação dos Consumidores, com a atuação, a fiscalização do Ministério Público, tentar verificar cada uma das situações. As instituições são pequenas, as instituições são filantrópicas, as instituições são grandes, sem sombra de dúvida. Mas quando quer botar todo mundo na mesma situação, acaba destruindo a própria finalidade que se quer, porque vai fechar a instituição em um semestre ou dois. Então, não é isso que se quer. A mesma coisa em relação à atividade econômica. A empresa. Pensar que, olha, não, nós temos que pensar pela dignidade da pessoa humana, temos que pensar em responsabilidade civil objetiva, isso é lindo, só que não faz sentido nem no sistema, porque o sistema não diz isso. Então, o que é que acontece? Situações de risco acentuado, sim, sem dúvida, mas situações em que são de parte da vida, nós precisamos demonstrar o nexo de causalidade e a culpa. Por quê? Porque senão nós vamos ter o quê? Os empregadores, já que eu vou ter que responder mesmo de qualquer forma, não vou mais cuidar dessa parte, deixa ao Léo. E vamos esperar fazer um acordo no seu trabalho. E isso é a negativa de todo um sistema de proteção. Às vezes é duro ter de falar dessa forma, mas as pessoas não percebem que, com boas intenções, estão construindo um voluntarismo jurídico que, na prática, acaba fazendo o quê? Matando a atividade econômica. Exatamente. Eu entendo, professor, que nós estamos num momento que não dá para falar que não vai perder. Né? Então, ambas as partes acabam, seja numa relação contratual de trabalho, já que o senhor entrou aí também no âmbito da esfera civil, também na esfera civil. Então, acho que há que se buscar um equilíbrio. E ter a consciência nesse momento que todos já estão perdendo. Todos já estão perdendo. E aí, como eu digo, se eu seguir o meu conterrâneo Caetano Veloso, cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. A gente precisa, na verdade, empoderar as partes para que possam negociar
tendo Sim. acesso efetivamente para buscar nesse lado. E aí o que é que acontece? A gente joga para o Poder Judiciário, eu sou juiz há 25 anos, então eu tenho lugar de fala para dizer isso. Você jogar para o Judiciário é simplesmente dizer, o não eu já tenho, vou tentar alguma coisa. E ao fazer isso, você pode destruir uma atividade econômica. Pode, vou proteger o consumidor, aí vou desamparar o trabalhador. Vou proteger o trabalhador, dando estabilidade para todo mundo, fecha a atividade econômica. Sim. Então, o que é que acontece? É preciso, nesse ponto, que se possa discutir com todos os interlocutores e ver. Digo aqui com absoluta liberdade, para não pensar que estou falando alguma coisa assim nas nuvens, não. Aqui no estado da Bahia, o que é que aconteceu? 2 exemplos completamente distintos. Determinadas escolas fizeram o quê? Quando viram a questão da pandemia, que tiveram que transformar o campo da aula presencial para uma aula telepresencial ou remota, já entraram em contato com as associações dos pais e para tentar verificar uma negociação, verificando suas planilhas, verificando determinadas situações e fizeram uma redução, 10%, 20%, não lembro o que é isso. Perfeito. Conseguiram, as pessoas participaram, sentiram-se partes, foram legitimadas para construir isso. Com outras, o que aconteceu? O Ministério Público ajuizou a ação, tem de reduzir 30%. E aí, alguns juízes deferem, outros deferem em parte. Algumas instituições já disseram, olha, vamos fechar as portas em agosto. E aí tem instalado o caos. Ou o que acontece, vamos despedir os alunos, vamos despedir os servidores, os professores. Por quê? Porque não dá para fazer. E aí a pessoa entra na lógica, com todo respeito, na lógica cruel do e daí. Eu me acertei como consumidor, e daí os trabalhadores. Me acertei como consumidor, e daí a atividade econômica. Então, quando a gente entra nessa lógica egoísta, egocêntrica de fiat justiça peret mundus, faça-se justiça, pereça-se o mundo, não se percebe que está fazendo justiça só para o seu bolso e não para a sociedade. Então é preciso, na verdade, exortar para uma solução responsável. E que bom que o sinal ficou bom de vez agora, e eu pude falar tudo. Agora, para o pessoal, o que se perdeu aí, por favor, pode perguntar de novo que eu respondo. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Na verdade, professor, deixa eu ver aqui. A Monique, minha aluna lá da Newton Paiva, um abraço, excelente, brilhante. Ela, inclusive, está escrevendo um artigo sobre a responsabilidade civil, né? Pretendemos, né, Monique, tentar aí publicar esse artigo também. Mas ela está falando que ela entende, professor, que há vulnerabilidade de ambos os lados nesse momento. Né? Que não tem mais que se falar que o empregado, tudo bem, a gente sabe que tem um contexto. Inclusive, professor, esse comentário dela me fez relembrar o seguinte. Sábado eu participei do congresso Comped, que dessa vez, esse ano também foi virtual. E aí eu participei do grupo de Direito do Trabalho, e aí teve, logicamente, artigos sobre isso, e o pessoal falando, mas né, a medida provisória 927, né, porque aí suspende, reduz, e cadê os direitos do trabalhador? E eu falei, gente, tudo bem, né, assim, a gente tem que proteger, mas agora, o que se busca também é a manutenção desses empregos, é a manutenção da renda, a manutenção das empresas. Porque é tão notório os noticiários, né, as pesquisas demonstrando aí o fechamento de lojas, de empresas, de anos de comércio, fechando as portas. Então, o que adianta a gente falar, ok, proteção do direito do empregado, né, o empregado com uma parte hipossuficiente, ok, mas a empresa então está fechando porque eu não consigo manter. Eu não consigo manter se eu não reduzir, eu não consigo manter se eu não suspender. E aí? Exato. Eu digo, eu tenho lugar de fala para falar isso. Eu sou juiz, sou professor de uma universidade pública, mas sou professor de uma universidade privada, séria, tradicional, que vai suspender os contratos de trabalho
dos professores em determinado período, porque não está conseguindo se manter. Entende? É preciso entender que eu não estou falando uma visão assim, não, não, eu vou ficar sem salário em determinada situação. Então, o que acontece? E não vou receber auxílio benefício emergencial, porque como eu sou professor de instituição pública, eu vou suspender o meu contrato e não vou receber nada. E perceba, é algo que a gente precisa entender, que é uma situação absolutamente excepcional. E nesse ponto eu vou dizer, não, eu sou vulnerável. Claro que sou vulnerável na condição de empregado, mas nessa circunstância, a empresa também está tentando se manter. Por quê? Porque ela poderia simplesmente fazer, vamos despedir todo mundo. Vamos despedir, vamos contratar outros professores, vamos começar outro dado. E essa noção do risco é algo que há uma lógica. A gente precisa entender, as pessoas estão entendendo errado a MP 927 e a 936. A MP 927 e 936, as duas, seja uma por atos unilaterais, outra por acordos individuais, elas querem manter posto de trabalho, manter renda, ainda que seja o benefício emergencial. Por quê? Porque ninguém, no mais momento de uma profecia absolutamente louca, em dezembro, acreditaria que a gente ia passar 60 dias trancados em casa. Então, nós estamos vivendo o que era improvável, impossível, incogitável. Então, é preciso entender que estamos vivendo um período diferente. Sim, e inesperado, né, imprevisível, e que realmente demanda uma exigência, uma análise aí para manutenção, para um equilíbrio desse contrato de trabalho, para o equilíbrio das rendas, né? É difícil realmente colocar isso tudo né, por conta aí, todo esses encargos e todos esses ônus que estamos recebendo aí dessa crise que se instalou para a empresa. Então, realmente é complexo, complexo. É isso mesmo, querido. Ó, já estamos chegando então ao final. Eu quero dizer a cada um de vocês, né, que sigam aí a professora Samanta com TH, CFM aí no Instagram. Me sigam também no Instagram, R Pamplona Filho, né? Nos meus canais do YouTube, canal Pamplona, canal Papiando com Pamplona. Vou pedir para a professora Samanta deixar essa live aí, postado no Instagram, mesmo com minhas idas e vindas. Depois a gente edita, eu publico lá no YouTube. E isso, eu vou salvar. Assumo o compromisso com a senhora de quando a pandemia passar, eu vou estar junto de vocês aí na sua faculdade. Será um prazer conhecer cada um dos colegas, dos alunos e das alunas. Será um prazer estar com vocês. Com certeza, professor, eu te agradeço e quero convidá-los a todos a seguir a minha página, né, professora Samanta CFM, professor Pamplona. Inclusive, amanhã eu vou sortear o meu livro para os meus seguidores. Seguir também o perfil Qual é Meu Direito, que a gente traz também bastantes dicas, notícias, atualizações. Então, espero vocês também no meu perfil. E amanhã eu vou sortear um livro. O professor já ganhou um livro. Tive o prazer de entregá-lo aqui em Belo Horizonte. Mas seja sempre bem-vindo a Belo Horizonte. O compromisso está assumido. Vou aí fazer palestra solo se for. Se a gente conseguir verba, a gente faz a palestra cantada, leva os músicos também. Vai ser sensacional. Ótimo. Vontade de disposição. Muito obrigada pela disponibilidade. Você vai fazer um sorteio do livro aí? Um outro sorteio aí? Como é que é o sorteio aí? O pessoal está querendo saber. O sorteio tem que seguir o meu perfil, seguir o perfil do Instagram, Qual é Meu Direito, mas para cada perfil eu vou sortear um livro. E marcar 3 pessoas. Ok. Já está lá na minha página. Também. Quero ver vocês, todo mundo lá. Mandem mensagem inbox no Instagram. Sou eu mesmo que mexo, não é assessoria, não. Então vocês estão falando comigo mesmo. Um beijo, professor. Peço desculpas por essa conexão terrível. Não sei se foi Imagina, acontece. Mas estou à sua disposição para uma outra oportunidade de bater mais papo. Acho que a gente conseguiu vencer, pelo menos, as principais dúvidas. Um beijo a todos e todas. Até a próxima. Tchau, gente. Obrigada. Boa tarde.